aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e no vídeo de hoje vamos começar o ano bem, falando as minhas recomendações para você começar no card game em 2026, beleza? Eu não vou necessariamente falar dos melhores decks do formato, porque isso aqui não é uma tier list. Eu vou falar decks que valem a pena você comprar, decks com um bom custo-benefício e que vão durar muito tempo no meta, que são divertidos, acessíveis e tudo mais, entendeu? Então, se você já gostou da proposta do vídeo, não se esqueça, deixa o like, compartilhe com seus amigos, comenta alguma coisa aí e, é claro, se inscreve no canal, que nós estamos no rumo aos 5K. Eu espero que vocês me ajudem. Então, vamos lá, vamos pro vídeo. E no mês de janeiro, a Liga está com uma promoção incrível com diversos prêmios. A cada R$100 em compra no Marketplace da Liga, você ganha um cupom para participar dos sorteios. E usando o cupom Ritual Master, você dobra essas chances, beleza? Obviamente que os prêmios são de acordo com a sua liga, e a Liga Digimon vai dar o deck da Amethyst Mandala, o deck de Sakuyamon, que é um excelente deck. Então não se esqueça, faça suas compras, use o cupom e ajude esse humilde canalzinho aqui. Agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Bem, gente, vamos começar do começo, beleza? Vamos começar com o deck de Sakuyamon. Acredito que esse seja o melhor investimento para quem de fato quer começar no jogo. E você que já está jogando há algum tempo, mas quer, né, um deck melhor, talvez você não tenha conseguido um deck tão bom assim, o Sakuyamon é uma ótima porta de entrada. Eu acho que o único problema dele é que você vai ver muitas pessoas jogando com ele, já que ele é o último tutorial que saiu, então obviamente muitas pessoas vão estar usando. Mas fora isso, ele é um deck sólido. A maioria das decklists, elas vão conseguir jogar com poucos recursos. O que eu falo com poucos recursos? É uma caixinha do tutorial e algumas cartas por fora. Por exemplo, aqui, nessa lista aqui, o que você vai ter que comprar por fora, né? São mais duas Amethyst Mandalas, porque cada tutorial só vem duas, beleza? Então você tem que comprar mais duas, beleza? E essa lista aqui tá usando 3 da Ace e 3 da Mage Mode, beleza? Fora isso, todo o resto vem em apenas um tutorial. Então você vai precisar comprar 4 cartas por fora, beleza? Você vai ter que comprar, em qualquer lista de Sakuyamon, são 4 Amethyst Mandala, já que elas são a carta mais forte do deck. Essa aqui é a carta hoje mais forte do deck. Fora isso, é um deck muito acessível, que tem resultados. A Sakuyamon em si, ela é uma carta muito querida pela maioria dos jogadores, então acredito que você possa investir sem medo e você vai ter ótimos resultados, beleza? O Sakuyamon, ele não é um deck tão simples de jogar, beleza? Talvez ele esteja no nível médio, porque tem muitas coisas aqui que você tem que aprender. Ele é um deck de controle. Deck de controle, você depende das suas situações corretas, porém é um deck fácil de achar, bonito, divertido, então é uma ótima recomendação para você que vai começar a jogar em 2026, beleza? Já que eu falei de Sakuyamon, não tem como não falar de Adventure. Adventure, beleza, que ele pega muito na nostalgia também, para quem viu o primeiro Digimon. Ele é um deck que ele funciona pelo arquetipo, ele não funciona pela cor, né? Todos os Digimons aqui tem a trait, né? Que é o traço Adventure, e eles evoluem por cima desse, né? Como em outros jogos mesmo, tem as tribos, né? Os arquetipos do Yu-Gi-Oh! Então aqui funciona assim. Então você percebe que ele é um deck multicolorido. Eu recomendo ele para novatos por vários motivos, beleza? Primeiro, que a jogabilidade dele acaba sendo simples, porque você sempre vai focar em jogar os levels 5 e os levels 5 de alguma forma vão lidar com o oponente. Então é um deck que a gente chama de toolbox, porque ele tem várias ferramentas para lidar. Então é um deck muito simples, você foca em sempre ficar invocando o level 5. E outra coisa que eu acho muito interessante no deck de Adventure é que ele tem todas as cores praticamente aqui, né? E aí você acaba vendo coisas de todas as cores. Por exemplo, o vermelho ele é mais agressivo, o azul funciona com as sócias do oponente, né, as evoluções do oponente, o preto tem bloco, da desenvolve, o verde suspende. Então você vai pegar essas coisinhas de todas as cores, então é um bom ponto de partida. E assim como a Sakuyamon, ele também veio no tutorial. A diferença é que você tem que pegar 2, né, um de cada, só que dá o mesmo preço tutorial da Sakuyamon, e depois pegar umas cartinhas por fora. O que assusta mais aqui, no caso, vai ser o Tai, porque diferente da Sakuyamon, que não tem nenhuma carta de R$200 mais, de R$100 mais, né?
O Tai já acaba sendo uma carta que você acha ela por 200, então assusta bastante, beleza? Então ele é uma recomendação, ele é um ótimo deck ainda, porém ele afasta alguns jogadores por causa do Tai. Mas eu acredito que você consiga achar uma lista, vendendo, né, jogadores vendendo listas de Adventure por uns R$500 já com os 2 Tais. Isso se você lapidar bem, né? Se você for comprar tudo avulso, realmente você vai sair um pouquinho mais caro, mas ainda é uma ótima recomendação para você começar, né, em 2026, beleza? Ele é um deck sólido, fácil de jogar, te dá uma experiência de todas as cores, beleza? E é fácil de encontrar, então, boa recomendação. Agora eu vou puxar uma sardinha mais pro meu lado, vou falar sobre o Royal Base, beleza? O Royal Base, ele é um deck que eu particularmente gosto muito, beleza? Eu já tenho diversos vídeos aqui no canal falando sobre ele. E ele é um deck relativamente simples e barato, beleza? Ele não é tão barato assim, por causa que nós temos a Protoform, que nesse contexto é a carta mais cara do deck. Porém, você consegue ter bons resultados mesmo sem ela. Mas, mesmo assim, não se assustem, pois já está confirmado que vai receber reprint, então o preço dela pode cair de forma significativa. O deck de Royal Base, ele é um deck preto e verde, então ele tem características dos dois, beleza? E além disso, ele tem uma jogada muito simples, que é simplesmente bater várias vezes com o Tai e vezes com a mão. Você simplesmente bate e ganha o jogo. Então acaba sendo bem simples pro novato, porque ele não tem que entender muitos combos, não tem que entender muitas coisas, ele sabe que subir e bater, ele vai ter um ótimo resultado. Então um deck relativamente barato, divertido e fácil, beleza? Então eu acho que o Royal Base, de fato, ele é uma boa alternativa para quem quer começar o ano de 2026 jogando. E, né, não vou especular muito, porque eu não posso ler o futuro, mas vai sair suportes para ele, né? Então é um deck que, além de ser bom hoje, ele pode melhorar mais ainda na medida do ano de 2026, beleza? Eu não tô aqui para falar sobre decks que vão ficar bons, que podem ficar bons, mas é bom poder citar isso, né, para vocês aqui. Falei muito bom. Enfim, mais uma recomendação de deck para vocês. Agora deixa eu falar do Crossheart. O Crossheart, ele é aquele tipo de deck de protagonista que ele sempre tá aparecendo, beleza? Ele não é o melhor deck do formato, mas ele é um deck relativamente barato também, tá bom? Considerando que a gente acha barato decks de até R$500, beleza? Ele é um deck sólido, barato, ele é um deck de protagonista, né? Então ele sempre tá na leva de receber suporte. E como eu falei, ele sempre tá aparecendo, ele aparece um aqui, um ali. Então é um deck que, se você quiser ter um deck confiável, um deck bom de verdade, você vai ter ele, beleza? Ele é um deck focado em Digicross, o que é uma mecânica que talvez não seja tão fácil para o novato masterizar, mas não é também uma coisa de outro mundo, beleza? Ele não é aquele tipo de deck como os outros que quer fazer evoluções, mas isso de fato não vai te atrapalhar e é até bem divertido, beleza? Para você que tá começando no jogo, beleza? Um deck sólido, barato, que tá no jogo há um bom tempo e tá sempre aparecendo. Então eu acho que também é uma das coisas que o novato procura, um deck que ele vai montar e vai poder ficar com ele há muito tempo, beleza? Porque alguns decks podem chegar, fazer uma coisinha, depois sumir, mas por ser um deck sólido, eu recomendo bastante para quem quer começar em 2026. Eu acho que, assim como eu citei no Crossheart, se tem um deck que ele é sólido e sempre tá aparecendo, é o Galaxy. O Galaxy, né, que ele é o deck aqui do Coronamon e da Lunamon, né, beleza? Que ele deveria ser um deck de DNA, de fusão, né, usando a Grace Nova, mas na verdade ele se tornou um deck de toolbox, né, que é onde você usa muitos Digimons fortes de top end, que são os levels 6, beleza? E ele sempre tá aparecendo um deck. O Galaxy também é um deck, beleza? Que o pessoal gosta muito no card game. Um deck forte. Ele tá há muito tempo jogando, desde que lançou o Galaxy. Ele é um deck competitivo. Claro que ele já teve o seu tempo de glória, o seu tempo de ser insano. Hoje ele tá mais mediano, mas ainda assim ele é um deck que tem uma base barata, beleza? Muito sólida, que sempre tá aparecendo, mesmo que ele não seja o melhor de todos, mas ninguém nunca vai subestimar um Galaxy, beleza? E de vez em quando ele recebe alguns suportes, beleza? Ele tem cartas que são de fato caras, por exemplo, o Exablau, que hoje, dependendo da lista, acaba sendo a carta mais cara do deck de Galaxy, mas fora isso não tem nada que possa assustar o novato. O Galaxy,
por outro lado, ele tem uma mecânica mais diferente, onde você pega as suas cartas da linha evolutiva que está no topo e coloca embaixo para fazer algumas vantagens. Isso pode confundir um novato no começo. Ele não é um deck simples de jogar, porém ele é um deck bem confiável. Então é uma recomendação bem sólida, mais uma vez, para você que não quer gastar o seu dinheiro e perder um deck depois de um tempo, né? Apesar que em Digimon isso não acontece muito, mas em qualquer card game isso pode acontecer. Então o Galaxy, ele joga e joga há muito tempo, e eu tenho total certeza que ele vai jogar por muito mais tempo. Então é um deck sólido para você começar em 2026. Talvez ele não seja tão barato assim como você espera, mas pode confiar que ele é um deck bom. Agora, se você quer um deck tier mesmo, um deck forte, nós temos aqui o deck que ele pode ser chamado de muitas formas. Ele pode ser chamado de mineral, de pirâmide mão, beleza? Ele é um deck de rocha que é focado nesse cara aqui, o Magnet Dramon. Ele já é um deck totalmente preto, beleza? Que então ele dá engloba bastante, né, aquela questão de cores, beleza? Ele não tem uma jogabilidade tão simples, mais uma vez, porque ele funciona ao trachar, ao jogar fora as suas evoluções, para assim gerar vantagens, já que nesse deck aqui, quando as evoluções são trachadas, são jogadas fora, elas fazem alguns efeitos, beleza? Pode parecer um bicho de 7 cabeças no começo, mas você jogando com o deck, você vai perceber que ele é bem intuitivo no que você quer fazer. E outra coisa, ele é um deck que termina os jogos rápido. Ele é um deck que ele bate muito. Então, decks assim normalmente são muito bons para novatos, porque você só precisa fazer o seu combo bater, bater, bater e ganhar. Você não tem que pensar tanto, né? Decks de OTK são muito melhores do que deck de controles para quem quer começar no jogo. Ele hoje, ele é um dos top tiers do jogo. Então é um deck muito forte, só que ele não é tão caro. Apesar de ele estar lá no top 3, top 5, dependendo da situação, ele ainda é um deck acessível, beleza? E outra, já estão confirmados suporte para ele em 2026. Então, além de ele já ser um deck muito bom, ele vai ficar melhor ainda em 2026. Então é um começar o ano realmente com o pé direito, beleza? Com um deck sólido como rocha, né? Se você quer dizer assim. É uma boa recomendação. Talvez ele possa ficar mais caro com suporte, não sei. Mas eu acredito que se você conseguir ele por um preço bom, uns R$500, uns 7, você vai ter um deck muito bom mesmo para você começar a jogar. E por último, mas não menos importante, eu vou fugir um pouquinho e vou falar do Rude. Hoje o Rude é o melhor deck do formato. Rude é um deck muito bom, muito sólido, né? Ele chega até a ser problemático, beleza? E ele merece lista. Mas aí você está perguntando, se ele é tudo isso, por que você está recomendando num vídeo de novatos? Porque, considerando que eu conheço de card games, o Rude ele deveria ser muito mais caro. Mas você acha sets de Rude completos por R$1.000. Talvez para você que esteja começando no mundo do card game, R$1.000 possa ser coisa de outro mundo. Mas para quem já está de cabeça em card game, sabe que R$1.000 não é nada. E para você ter o deck mais forte, o deck literal mais forte do formato por R$1.000, isso é incrível. Existem decks que chegam nesse patamar de preço que não chegam nem perto da força do Rude. Então você, por exemplo, pode ver alguns decks que o pessoal adora montar, como Mastermon, Galantemon, tô falando que ele é um deck ruim, mas que são tão caros quanto, né, o Minimon também, mas não estão assim tão bons no formato, beleza? Tem gente que monta decks muito caros, mas o Rudemon hoje, ele é o deck melhor e não é tão caro assim. Então se você é aquele tipo de pessoa que já quer começar no máximo, mas gastando pouco, né, pelo menos pouco, considerando o custo-benefício, mais uma vez, o Rude é uma ótima opção. E a jogabilidade dele, mais uma vez, não é tão complexa, porque ele tem um combo, né, a gente chama o deck de Rude Loop, onde ele começa a bater e não para mais. Então é um deck que você vai armando, né, o seu campo para bater, e quando você bater, você ganhou o jogo, basicamente. É assim que Rude funciona. Então ele tem as suas complexidades, né? Acaba que ele tem que fazer DNA, jogar de mão por efeito, botar de mão no topo, no fundo, igual o Galaxy. Mas ao mesmo tempo, você vai ter um deck muito forte, né? O deck mais forte, se você parar para pensar, por um preço incrivelmente acessível quando a gente fala de card games. Ele pode tomar uma lista e ficar mais fraco? Provavelmente, porém eu acho muito difícil um deck que é tão sólido quanto ele, na sua primeira lista, desaparecer, beleza?
Posso estar enganado? Posso. Mas como eu tô falando pra vocês, é aquele tipo de deck, pra aquele tipo de pessoa que quer começar no máximo, naquela tipo de pessoa que já quer começar um card game apavorando os amiguinhos, beleza? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que aqui é apenas a minha opinião, eu tô fazendo um vídeo do que eu acho, mas eu acho que todos os decks aqui que eu falei, né, mais uma vez eu acho, são decks muito bons para você começar no card game no ano de 2026. E até mesmo você que já joga, talvez você possa ter tido algum vislumbre de alguma coisa que você queria ter, beleza? Então é isso, gente, muito obrigado e até a próxima.